Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 1 diz assim, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então eu vou reler o versículo de número 3, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Quem é que acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor querido, Deus amado, eu glorifico e exalto o teu nome nesta manhã. Senhor, não apenas aqui na Resgate Salvação, mas tem gente agora nos assistindo, Pai, pela TV, como também pelas mídias sociais, ouvindo pelo rádio, e cada uma dessas pessoas, elas querem ouvir a tua palavra, querem ouvir a tua voz. Então fala com cada uma dessas pessoas, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome dele. Pode sentar no seu lugar. Olha para essa pessoa bonita aí do seu lado aí, e diga para ela assim, por gentileza, não é para você dormir não, irmão. Amém? Olha lá, hein? Se você dormir, eu vou até você e vou colocar o microfone sem fio aí, Vai sair até o ronco nas caixas de som. Olha lá, hein? Você sabe que uma vez aconteceu isso comigo? Deixa eu te contar esse caso, posso? Ih, meu Deus, amém? Eu estava na igreja lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e eu sempre falava assim, gente, não é para dormir não, hein? Se eu dormir, eu vou até você, hein? Aí tinha um abençoado que adormeceu. E a igreja lotada de gente. Lotada. Aí eu falando, pregando, e quando eu falei assim para a igreja, fiz assim, Aí eu desci do altar, fui bem pertinho dele, e quando eu fui colocar o microfone nele, ele abriu os olhos assim, Como Deus é poderoso, pastor. Você saiu bem, né? Estou eu aqui meditando nessa palavra. Tem uns irmãos que eu vou te falar, viu? Eu vou te falar, tem uns irmãos que Hollywood perdeu, porque é um grande ator. Misericórdia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Muito bem. Olhem todos para mim aqui, preste atenção agora no que você vai ouvir. O projeto original, o projeto de Deus, é de fato salvar a humanidade. E salvar do quê? Salvar de uma geração perversa e de um mundo perverso. Lá em Efésios 2, versículo 1, vem o escritor, vem o apóstolo Paulo falar uma coisa muito séria. E eu acredito que você e eu, a gente se identifica com isso que Paulo vai falar agora, já que nós estamos falando de um mundo que é perverso, de um mundo que é complicado. E você e eu fomos salvos deste mundo perverso e desse mundo complicado, né? Tanto é que está escrito assim, olha só que Paulo diz em Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem é que entende que um dia você e eu estávamos no mundo aí fora, mortos em nossos próprios pecados e ofensas? Quem reconhece isso? Estávamos mesmo. Estávamos mesmo mortos nos pecados e nas nossas ofensas. E detalhe importante, a gente achava que estava bem. É ou não é? A gente achava que estava bem. Como era
o domingo lá na sua família, quando você era do mundo? Hã? Fala para mim, você lembra? Fala para mim agora. Como que era o domingo lá na sua família, lá na sua casa, quando ninguém tinha Jesus? Ixi, muita cerveja e churrasco. É ou não é? E olha, e a casa era cheia, não era não? Era ou não era? A casa era cheia. Eu lembro quando a gente não tinha Jesus. Meu pai está aqui, ó. Quando a gente não tinha Jesus como Salvador, a casa era cheia de parente. Aí o povo trazia, aí todo domingo, não era? Era festa, era uma festa, era cerveja. E aí o meu tio falava, olha aqui, ó. Eu levantava o quê? Era cunhaque aquilo? Era, sei lá o que era. Dreia. Era pinga, era batidinha, era tudo. E era aquele negócio, caipirinha, e era aquela festa. E a gente achava que família era aquilo ali. A gente achava que estava certo, que estava tudo bem, e que aquilo era curtir a família, aquilo era curtir a vida. E a gente nem imaginava que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e ofensas. Estávamos mortos. E aí vem Jesus para nos livrar dessa morte, para nos tirar dessa vida. Por quê? Porque ele disse que ele iria preparar lugar para que onde ele estivesse e aonde ele está hoje, você e eu vamos estar com ele. Então foi para isso que ele veio, nos tirou desse pecado, dessa vida de escravidão, para nos levar embora com ele. E aí vem o apóstolo Paulo falando exatamente isso no versículo 2, olha lá, ó. Efésios 2, verso 2, em que no outro tempo andastes, põe no versículo 1 para a gente ler com melhor clareza, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, você e eu andávamos nisso aí, ó. Andávamos como? No curso deste mundo, com o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no povo do mundo. Quando é sexta-feira, hoje é sexta-feira, chega de canseira. Não tem uma música que fala isso aí? E o povo ainda diz, sextou, sextou. Agora sextou, né? Quartou, quintou e sextou. Aí, ó, sextou. E tem um tal de happy hour, não tem? E todo mundo espera chegar sexta-feira para ir para onde? Para o happy hour, para bar. Para andar como? No curso deste mundo. Para andar desse jeito. E você um dia era assim. Eu também um dia estava assim. Todos nós vivemos isso. E lá, olha lá, versículo 3, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha agora, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, pela misericórdia e pelo amor do Senhor, Ele envia o seu Filho para morrer por mim e para me arrancar dessa vida que a gente vivia.
Lá em João 3, versículo 16, que é um versículo muito conhecido e que é colocado, inclusive, nas portas dos apartamentos, em adesivos nos carros, está dizendo assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Você percebeu que ele está falando de algo eterno? Quem entendeu aqui? Não, vamos na essência do versículo. Para que ninguém pereça, mas tenha vida. Outro dia, uma pessoa me abordou dizendo assim: pastor, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou sim. Então me explica o João 3,16, por favor. Eu não sou cristão, crente, que nem vocês, mas eu leio a Bíblia. De vez em quando eu vou na igreja lá da minha mãe. Mas está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso que está escrito, pastor, em João 3,16? Eu falei, Então me explica. Eu falei, explicar o quê? Ele disse, está escrito, para que não pereça. Ele morreu por nós, para que nós não venhamos perecer. Eu estou sem emprego. Estou doente. Estou perecendo, pastor. Eu falei, mas o final do versículo explica isso aí. Não está escrito lá? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele disse, então, eu estou perecendo. Eu falei, mas não é um perecer aqui. Não é um perecer aqui nesse mundo. Porque depois da vírgula, ele está dizendo sobre vida eterna. E a vida eterna, ela tem dois sentidos. Você sabe que você já é eterno? Quem já sabia disso? Você e eu somos eternos já. Desde que você nasceu, você já é eterno. Não, pastor, vai chegar uma hora com 80, com 85 anos que eu vou morrer. Sim, vai morrer teu corpo. Esse seu corpício aí, ó. Esse aí vai embora, esse aí vai morrer, esse aí de fato vai ser sepultado, mas a tua alma, ela não, na verdade, ela não vai morrer. Quem é de Deus, ele está salvo. Agora, se não é de Deus ou não está na presença de Deus, essa alma vai perecer. E nós não estamos falando de algo daqui da terra. O João 3,16 não está falando de algo daqui da terra. O João 3,16 está falando de algo que é de eternidade, que é algo que transcende o natural e o físico. Não está falando daqui, está falando de uma vida eterna, mas é uma vida eterna com Deus, se eu estiver na presença dele, e uma vida, ou melhor dizendo, uma morte eterna sem Deus. E aí a pessoa vai perecer. Ele morreu na cruz, como está dizendo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça onde? No inferno, mas tenha a vida eterna. É perecer no inferno. Por isso que ele morre na cruz. Foi lá no mundão. Me tirou de lá com mão forte. Me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. E hoje eu conheço a Cristo. Hoje eu conheço o Evangelho. Para que quando a trombeta tocar ou chamar a minha senha, eu posso entrar no reino pelas portas e ver Jesus face a face e não perecer.
e não perecer eternamente, e não viver na morte eterna. Quem está compreendendo alguma coisa aqui? Aí a pessoa diz assim, peraí, pastor, perecer no inferno? O inferno é aqui, pastor. Você sabia que tem gente que diz isso? Que conversa de inferno? Inferno é aqui. Então, vamos biblicamente ver se realmente inferno existe? E nós vamos ouvir e ler da própria boca de Jesus. O próprio Jesus vai falar disso aí. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 5, versículo 29. Olha lá, Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado onde? No inferno. Espera aí, pastor, então quer dizer que se o meu olho pecar eu tenho que arrancar? Obviamente que não, é uma forma figurada. Jesus está dizendo de uma forma figurada. Não é? Ele não está dizendo para você chegar em casa, ai, meu olho pecou, deixa eu tirar ele, pega um estilete aí. Não, ele está dizendo que os teus olhos que têm cobiça, esses olhos precisam morrer espiritualmente. Esses olhos aí. Ele tem que nascer de novo aí. Você tem que ter um novo olhar. Porque se você for ver o versículo 27, coloca lá, Mateus 5, 27. Dá uma olhada, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. E aí Jesus ele vai entrar no assunto delicado, porque antigamente lá no Antigo Testamento o adultério só era comprovado por boca de 2 ou 3 testemunhas. E lá no Antigo Testamento o adultério era morte de apedrejamento. Então, fulano foi pego adulterando, era morto apedrejado. Só que fulano adulterou. Quem prova? Cadê as provas? Fulano e Beltrano estavam adulterando, mas cadê a prova? Se tiver como provar, é morto, apedrejado. Só que no Novo Testamento, Jesus já vem dizendo no versículo 28, olha lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, a mulher passa, o fulano a mulher passou, ele dá aquela olhada comprida, ele em casa já adulterou com ela. Isso é muito sério. E tem gente que desenha as coisas para o diabo, sabia? Você entende que Satanás, o único que pode sondar os nossos corações é Deus, o diabo não. O diabo ele fica só te olhando para saber o teu gosto. Quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de caju? Suco de caju, irmão. Oi, tem alguém vivo. Você que está dormindo, dá um glória. Olha quanta gente dormindo. Estou de olho no você. Quem é que gosta de caju, pelo amor de Deus? Agora, quem gosta de suco de laranja? Que beleza. Ok. Então, tem gente que dá ao diabo munição. Munição. Vou te dar um exemplo aqui bem prático. Escuta aqui, olha aqui para mim. Aquela irmãzinha está solteira,
Amém? Aquela irmã está solteira. Aí passa aquele jovem branquinho. Passa aquele moço branquinho. E aquela irmã solteira, nem aí. Mas aí passa aquele moreno. Passa aquele moreno. Aí ela dá aquela olhada e diz: é desse aí, Jesus. Eita Deus. Aí o diabo olha. Ah, então quer dizer o quê? Que ela, o que chama a atenção dela é um moreninho. Por que eu vou enviar outro? Eu vou enviar um moreninho. Vamos virar agora a situação. Está lá o abençoado solteiríssimo, na febre do rato. Solteiro e na febre do rato. Aí passa aquela moça moreninha. Ele é bacana. Mas aí passa aquela moça tal. Aí ele já olha e diz: eita. É assim mesmo, desse jeito. Ele começa a dar munição para o inimigo. Aí o inimigo diz: ah, é? Então não é muito escurinha que ele gosta, ou não é muito clarinha que ele gosta, ou não é com esse tipo assim que ele gosta, então ele gosta desse jeito, então eu vou enviar do jeito que ele gosta. Só que eu vou enviar do jeito que ele gosta, mas do jeito que eu gosto também. Olha para a pessoa do seu lado, fala assim: bonitinha, mas endemoniadinha. É do jeito que ele gosta, mas é do jeito que o diabo gosta também. Ai, pastor, mas ele é tão bonitinho. Ai. Mas ele tem demônio. É perturbado. Não é de Deus. Não professa a mesma fé em Cristo. Como daria certo o relacionamento de uma moça que é da igreja com um homem mundano? Como daria certo um homem da igreja com uma mulher do mundo? Não dá certo. Não vai dar certo. Isso vai dar errado. E a gente já tem prova disso dentro da palavra. O pai do Sansão disse: essa não, dentro do arraial tem mulher para você, Sansão. Não é essa mulher não. Aqui dentro do arraial tem mulher de Deus para você. E o Sansão olha para o pai e diz: não, vai ser ela, vai ser essa mulher, a filisteia, porque dela me agradei. E o que Dalila fez com ele? Destruiu ele. Acabou com ele. A conta é simples de fazer. Agora, você quer pagar para ver? Vai lá. Paga para ver. É simples. E Jesus, ele vem com a sua simplicidade em falar, dizendo: lá atrás, no Antigo Testamento, era assim adultério quando era pego no flagrante. Pego no flagrante de adultério é morte. Como uma vez chegaram para Jesus dizendo: sabe essa mulher aí? Foi pega em flagrante de adultério. Quem lembra dessa história? E a mulher já estava o quê?
prestes a ser apedrejada. Eu não sei se você sabe, mas antigamente as mulheres eram apedrejadas lá no Antigo Testamento, cavava-se um buraco e ela era enterrada de pé. Cavava um buraco assim, ó, da altura da pessoa, colocava a pessoa de pé e só ficava a cabeça para fora, assim, ó, no nível da terra. E aí pegavam então as pedras e tacavam na cabeça. A pessoa morria, apedrejada, e ela era sepultada de pé mesmo, enterrada ali. Aí Jesus senta do lado daquela mulher e diz aos que estavam com pedras nas mãos: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele começou a escrever ali na areia algumas coisas. A Bíblia não mostra o que ele escrevia, mas acredito eu, é uma conjectura, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito, alguns teólogos também acreditam nisso, que Jesus possivelmente estava escrevendo o nome daqueles homens e o pecado deles. Porque quem aqui entende que o ser humano se esquiva dos seus próprios erros? É ou não é? Eu acho que você já ouviu essa frase. Você roubou. E a pessoa falava: esse dinheiro não é meu. Alô? Não é assim? Não, mas roubou. Esse dinheiro não é meu. Você fez? Não, eu não. Você não, eu também não. Isso já vem lá do primeiro homem. Você pecou, Adão? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu e ela fez tudo isso. Então Jesus está dizendo: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Alguém poderia dizer o quê? Eu não tenho pecado. Eu não. Por isso que eu sou o primeiro a atirar a pedra. Deixa eu te contar um caos. Posso? Esse negócio de atirar pedra, tem uma história de um padre. Você lembra dessa história? Já te contaram essa história? Um padre chegou, uma pessoa estava para ser apedrejada, e o padre olhou e falou assim: quem não tem pecado, quem nunca errou, né? Atira a pedra. Fulano foi e atirou. O padre olhou e disse: rapaz, tu nunca errou, não é? Ele: dessa distância, não. Foi só para descontrair, né? Você nunca errou, não, dessa distância assim, não. Então, Jesus já vem dizendo que se você olhou, desejou, já adulterou. Então, cuidado com os teus olhos. Ele ainda diz: cuidado, que a luz que há em ti não seja trevas. Tudo que entra em você entra pelos teus olhos, tudo que você visualiza. E isso pode tanto edificar você para a vida, como pode matar você espiritualmente. E aí vem Jesus no versículo de número 29, olha lá. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado aonde? Então o inferno existe, irmão. Não é brincadeira isso aí. E não é aquela coisa da pessoa falar: ah, o inferno é aqui na terra mesmo. O inferno não é aqui, não. O inferno existe, Jesus está falando sobre ele. Continua aí no versículo 30 aí, continua aí. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado aonde? No inferno. E quem está falando, quem está, o escritor aí, que é Mateus, né? Ele está falando sobre o que Jesus já tinha dito. Ele ouviu e escreveu. Só que Marcos, lá em Marcos capítulo 9, o versículo 43, fala sobre a mesma coisa, mas com outro detalhe importante. Olha lá, Marcos 9, versículo 43.
Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha aí. Então vem Marcos dando um outro detalhezinho, ó. É melhor você entrar na vida eterna aleijado, do que com as duas mãos você ir para o inferno, para o fogo que nunca apaga. Então esse negócio do inferno existe. Isso é real. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, mostra sobre o juízo final. E o que vai acontecer no juízo final? Tem alguém vivo aí? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão me olhando estranho, está tudo bem? Olha lá, ó, em Apocalipse 20, versículo 11. Vamos ler o que está escrito, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Sabe o que quer dizer isso? De tão grande o trono, e de tão grande quem estava sentado no trono, que a terra e o céu virou uma molécula, uma partícula de poeira. Sumiu de tamanha grandeza do trono e de quem estava sentado sobre ele. Continua comigo no versículo 12. Olha agora. E vi os mortos, grandes e pequenos. Mortos grandes e pequenos? Pastor, é de estatura física? Um com 1,60 m, o outro com 2,10 m? Não. Mortos grandes e pequenos está falando de poder. Tanto grande quanto pequeno. Quanto aquele que se acha alguma coisa como humilde. E cá para nós, irmãos, olha aqui para mim. É uma bobagem. Quantas são as pessoas que a gente vê por aí, porque tem um poder aquisitivo melhor e maior, se acha melhor do que os outros. Acha que tem o direito de humilhar pessoas. Quem não viu gente assim? Um monte de gente. É cada coisa que a gente vê nessa terra, mas entenda que no dia da morte, o corpo desta pessoa vai ser sepultado igualzinho do outro que não tem nada. Imagina, pastor, o corpo do outro foi sepultado num cemitério municipal, mas o corpo daquele fulano foi sepultado no Morumbi. Mas vai feder, como diz um personagem de um filme, vai feder com todos os R's, como qualquer corpo. Seja no Morumbi, seja no terreno baldio, vai ficar do mesmo jeito. Então os mortos, os grandes e os pequenos, os que eram alguma coisa e os que não eram nada, todos vão se apresentar diante dele. E viu os mortos grandes e pequenos, olha lá, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Olha agora. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Opa. Então quer dizer que a morte teve que prestar conta daqueles que ela levou. E só um adendo aqui, olha aqui para mim. A morte é um espírito. A morte é um espírito. Pastor, e quando a pessoa morre, então, ela vê esse espírito? Aqueles que morrem sem Jesus vai ver o espírito da morte. E vai se assombrar com aquilo que vai ver.
vai olhar o espírito da morte vindo buscar e vai ficar assombrado com aquilo que vai ver. Pastor, e aquele que é de Jesus? Aquele que é de Jesus, ele vê o céu aberto e os anjos do Senhor vindo ao encontro dele, e o próprio Jesus vindo buscar essa pessoa. Tem um vídeo, eu vou ver se eu acho, está no Instagram, de uma mulher que foi presa nos Estados Unidos e ela foi condenada à pena de morte. E se eu não me engano, a pena de morte onde ela estava ali era como se fosse uma injeção letal. E aí, no momento em que estava aplicando a injeção, a pessoa disse: qual é a tua última frase? O que você quer falar? A sua última frase, que agora você vai morrer. Vai aplicar a injeção e ela vai apagar, ela vai perdendo sentido e morre. E a última frase dela, sabe qual foi? Um louvor. E ela começou a louvar a Deus falando assim: como pode uma pecadora como eu alcançar o favor do Senhor e a tua graça? Quão bondoso é o Senhor e a tua graça, que pela graça e misericórdia me perdoou, sendo eu tão pecadora. Um louvor que fala sobre o que eu estou te falando aqui. E no momento em que ela está para dar o último suspiro, no vídeo vem a legenda embaixo, ela diz assim: olá. No último suspiro, ela cumprimenta alguém e dá um sorriso. Olá, e sorri. O que você acha que apareceu para ela? O próprio. Ela cumprimenta e dá um sorriso. Olá. E aquilo fica impresso na face dela. E ela morre. Mas antes de morrer, ela louva um pedacinho da canção. E quando ela está para dar o último suspiro, ela diz: olá, e sorri. Ela viu alguém. Ela viu o próprio Senhor. Por isso que eu e você não vamos passar pela morte. Como não, pastor? Já passamos da morte para a vida. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós já passamos da morte para a vida. Foi aquilo que lemos lá em Efésios 2. Lembra que nós lemos? E Paulo dizendo que ele nos resgatou da vã maneira de viver. Estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Quando eu entreguei a minha vida a ele, dá um glória a Deus aí, eu passo da morte para a vida. E quando chegar o momento de partir, eu não vou ver esse espírito de morte. Eu vou ver o próprio Senhor. Só que agora a palavra está dizendo no versículo 13, Apocalipse 20, verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. Opa, peraí. Então a morte e o inferno trabalham juntas. A morte vai lá e ceifa e lança no depósito. Qual depósito? Inferno. Quem está falando isso é o próprio Deus. O inferno existe. Pastor, o que eu devo fazer então para poder não ir para esse lugar? Eu quero ir para aquele lugar que Jesus falou que está preparando. Lembra que ele disse na leitura inicial? Eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Pastor, o que eu devo fazer então? Está lá em Mateus 10, versículo 32. Amém? Olha lá, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu
Pai que está nos céus. O que seria confessar diante dos homens? É quando o pastor faz a seguinte pergunta: quem aqui quer receber Jesus Cristo como teu único Salvador? Aí a pessoa diz: eu. Aí ela sai do lugar, ela vem à frente e ela confessa com a sua própria boca que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Naquele momento, o nome dela é escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro. Então, quando vem aquele convite, né? E tem gente agora nos assistindo pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, televisão, e o pastor chega e faz o seguinte convite: você quer receber Jesus como teu único Salvador? A pessoa diz: eu quero, inclusive, pastor, ser salvo, ser salva. Aí ela sai do lugar dela, ela vem à frente e confessa Jesus Cristo como único Salvador diante dos homens, diante de todos. Mas aí, tem aquela pessoa que diz o quê? Quer receber Jesus como Salvador? E a pessoa diz o quê? Não. Olha lá o versículo 33, ó. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Então, quando uma pessoa recebe o convite, ela diz: eu não quero Jesus. Tá bom, você está negando Jesus diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você percebe que no reino de Deus não é de qualquer jeito. Pastor, eu estou olhando para esse versículo 33 e estou vendo que Deus é tóxico. Eu estou vendo que Deus é vingativo. Imagina, só porque eu não quero confessar Jesus como meu Salvador na frente de todo mundo, Ele não vai deixar eu entrar no céu? Que Deus é esse? O céu é dele. Oi? Tem alguém vivo aí, irmão? O céu é de quem? É de Deus. E lá entra aqueles que obedecem a sua. E tem como mudar isso aí? Não. O céu é dele e vai entrar com as regras dele. Você querendo ou não, são as regras da palavra. Não tem o que mudar. Mas eu não acredito que Deus seja desse jeito. Está escrito. Mas não é isso. Está escrito. Mas eu não acredito que é assim. Eu acho que Deus... Quem já viu gente falando assim? O abençoado de Jesus. Está escrito aqui. Mas eu acho que não é assim. Não é possível. É uma interpretação bíblica. Não é interpretação. Está escrito. É a real palavra. Só entra no reino quem recebe Jesus Cristo como o único Salvador e confessa o seu nome diante dos homens. Está escrito. Não tem outra coisa. Aí, o crente ainda diz assim: pastor, estou muito feliz com essa palavra. Estou muito feliz, pastor. Ainda bem, pastor, que isso aí é só para quem não tem o nome no livro da vida. Eu tenho, pastor. É mesmo? Você é crente há quanto tempo? Eu sou crente há 40 anos. Eu sou crente há 30 anos. Mas você sabia, ô crente de 30 anos, que o teu nome não pode nem estar lá mais escrito? E que conversa é essa, pastor?
Crente de 30 anos de igreja, será que o meu nome não está lá? Claro que está, é lógico que está. Será que está? Êxodo capítulo de número 32, versículo 30. É uma conversa entre Moisés e Deus. Deus agora está conversando com Moisés, e observe a conversa de Deus e Moisés em Êxodo 32, 30, e aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Olha só, Moisés chega diante do povo e diz: vocês pecaram pecado grande diante do Senhor. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação por vosso pecado. O que o Moisés disse? Pessoal, vocês erraram feio com Deus, hein? Começaram a prostituir, fazendo bezerro de ouro. Fizeram bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro de ouro foi que tirou vocês do Egito. Vocês fizeram coisa errada. Vocês começaram a fazer idolatria, adulteraram, prostituíram, fizeram uma coisa terrível aqui. Mas eu vou subir ao Sinai, eu vou subir ao monte e eu vou orar a Deus para que Deus perdoe o pecado de vocês. Amém até aqui? Olha a conversa que ele teve com Deus. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, Senhor, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha, irmãos, eu tiro o chapéu para Moisés. Moisés foi colocado como o líder dos hebreus, o líder daquele povo, e ele estava na condição não apenas de líder, mas de pastor. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele está dizendo para Deus: meu Deus, perdoa o pecado do povo, ou faz o seguinte, risca até meu nome do livro da vida, mas salva o povo. Olha, que eu não seja salvo, mas que esse povo seja perdoado e salvo. Um verdadeiro pastor dando a vida pelas suas. Mas olha a conversa de Deus. Olha a resposta de Deus. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Agora a gente não vê um glória, a gente não escuta nada. A gente não escuta glória nenhuma. Amados, quem aqui quer ser salvo? Você não vai ser salvo de qualquer jeito. Porque aquele que é salvo, Deus tem trabalhado na vida dele. Ele tem se conscientizado que é erro, que é falha. Ele procura agradar a quem? A Deus. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. E não é porque você está aqui sentado ouvindo a palavra, julgando em si próprio, em si própria, dizendo: eu já sou crente há muito tempo, eu sou crente desde berço, eu sou crente não sei o quê, eu sou crente já faz 30 anos, eu sou crente desde que me entendo por gente. Mas se está vivendo uma vida de pecado, você pode ser crente 90 anos. Teu nome está fora do livro. E a gente não ouve nenhum glória nessa hora. Está difícil. Ai, pastor, misericórdia, por que eu vim hoje na igreja? Eu não devia ter vindo hoje, não. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Ô pastor, muda essa mensagem aí. Quer que muda? Então, como que você e eu vamos entrar num reino que é de Deus, mas vivendo como se você e eu estivessem no mundo?
Não houve mudança. Eu não me recordo direito da frase que Paul Washer falou, mas o sentido da frase é essa. Ele diz mais ou menos assim: se uma pessoa sai do mundo e vem para a igreja, e diz com todas as palavras que Deus fez uma obra na vida dela, mas ela continua vivendo as mesmas práticas, houve mudança em quê? Nada. Não houve mudança alguma. E querendo ou não, irmãos, eu podia estar pregando aqui uma outra mensagem, falando, recebe a tua vitória, Deus é contigo, e não sei o que, e todo mundo está dando glória a Deus, e até sai rajada de língua estranha por aí, ó. Só que a gente já está enganando a nós mesmos. Eu ia estar enganando a mim mesmo. E você gostando do que está ouvindo? E você está gostando de, eita glória, que bênção, você viu, que mover, que glória, que maravilha. Qual foi a mensagem? Não sei, foi mistério. Você ia gostar do que está ouvindo? Eu ia estar enganando a mim mesmo? Ia ser aquela coisa. Mas quando a mensagem da cruz vem, ela vem para um confronto com a gente. Vamos ser bem sinceros. Você não acha que eu também sou pecador? Sim. E você? Sim. E eu reconheço isso. Complicado é eu reconhecer o pecado e não deixá-lo. Pois a misericórdia de Deus, ela vem sobre o pecador. Está escrito que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Mas ele tem que confessar o pecado e deixá-lo. Quando eu confesso e deixo o erro, eu alcanço do Senhor a misericórdia. É isso que a palavra de Deus ela diz. Então, eu tenho que olhar para mim e reconhecer, eu sou falho e pecador. Você tem que olhar para a tua vida e falar, eu sou uma pessoa falha e pecadora, mas naquilo que eu estou errando, naquilo que eu estou pecando, eu dobro o meu joelho e eu digo, Senhor, o que está acontecendo comigo não é bíblico, não agrada ao Senhor, eu estou sendo uma pessoa falha, mas eu te peço agora, além de confessar o meu erro, eu te peço forças para eu permanecer na tua presença e deixar o erro, e deixar esse pecado, e deixar isso que me aprisiona. Quem está entendendo aqui? Posso continuar? Riscarei eu do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, não queria entrar muito nesse assunto, não, mas acho melhor a gente pular esse versículo aqui também. Não vai ficar bacana a gente ler isso, irmão. Aliás, isso que eu ia ler agora aqui está caindo num desuso tremendo. Ninguém fala sobre isso. Aliás, ninguém nem quer ouvir mais sobre isso. É melhor a gente nem comentar sobre esse assunto agora. Eu acho até que não é pertinente a gente entrar num tipo de assunto assim. Aliás, eu só vou ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Pode ser? 1 Coríntios 6, versículo 9. Olha lá. 1 Coríntios 6, verso 9. Ih, rapaz. Não falei para você? Olha aí. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Coloca na tradução de hoje.
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Volta no versículo 10 e põe na tradução que a gente sempre usa. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. E se me processarem, eu vou com a Bíblia lá no juiz. Porque quem está falando que os efeminados não herdam o reino não sou eu. É a palavra. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas vem de Sodoma e Gomorra, onde havia ali lesbianismo, homossexualismo. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja que Paulo, ele manda a carta aos Coríntios, e ele diz que até de dentro da igreja, naquela época, tinham pessoas vivendo isso dentro da igreja. Estava na igreja, mas vivendo assim. Só que aí Paulo complementa dizendo, alguns têm sido, e é assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Muitos que estavam ali viviam nessa vida, mas o Senhor lavou aquelas pessoas, santificou a vida delas, justificou em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Opa! Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tem coisas que me são lícitas, mas não convêm. Deixa eu te contar uma situação. Uma vez eu estava passando com a minha esposa em frente a um restaurante, e aí ela falou, olha, é um restaurante que vende espetinhos. Quem já viu isso? Vende espetinhos, aí vem o espetinho com aquela, com vinagrete, né? Com essas coisinhas e tal. E ela falou, olha, um restaurante novo que abriu. Eu falei, qualquer dia desse a gente vem. Só que teve um dia que eu falei, vamos lá naquele restaurante? Ela falou, vamos. E aí eu estou encostando o carro, eu vejo um restaurante cheio, com um monte de torre de chopp no meio das mesas, aquelas torres de chopp. E eu estou olhando, e eu estou vendo praticamente todas as mesas com aquela torre de chopp. Irmãos, quem passa rápido num carro ou num ônibus e bate o olho, vai ver o quê? Todo mundo o quê? Bebendo. Aí eu peço o meu suco de laranja, ou peço uma água tônica, peço o meu espetinho, o meu pão de alho.
E estou eu lá comendo. Aí dentro do ônibus, passa o Etevaldes. E diz, olha, abriu um restaurante novo aqui. E quando ele bate o olho, ele vê o pastor e a esposa do pastor lá naquele restaurante, e um monte de torre de chope, e aquelas torres de chope tampando a minha água tônica. Aquelas torres de chope tampando a Coca-Cola zero. Pois é, numa ilusão de ótica, o Etevaldes olha e diz, meu Deus, peguei no flagra. Pastor da Resgate e Salvação no restaurante bebendo com a esposa. Aí mandou um zap, menina, você não sabe o que eu fiquei sabendo, que eu vi agora com meus próprios olhos. Aí fala pro Wagner. Aí o Wagner, eu já suspeitava. Tinha cara mesmo. Aí, ó, eu falei. E pra você provar um negócio desse? Irmãos, palavras são que nem penas ao vento, viu? Joga penas ao vento e tenta buscar de volta. Não vem. E aí? Então, vem cá, olha aqui para mim. É lícito eu ir lá tomar uma Coca-Cola e comer um espetinho? Sim. Sim ou não? Mas me convém? Entendeu agora, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que é para você se apartar da aparência do mal. Que dirá do mal? Se está aparentando ruim, coisa ruim, não entra nisso aí não. Está aparentando uma coisa estranha, não participa disso. Porque você pode até não estar fazendo errado, mas está aparentando que está errado. Alô? Aí eu vou falar por mim, olha aqui para mim. Aí eu vou falar por mim agora, não estou falando por ninguém aqui. Eu estou falando por mim. Aí é uma posição minha, escute. No meu carro não entra mulher nenhuma se não for a minha. E se tiver que dar carona para alguém, e tiver uma mulher, tem que estar uma outra pessoa acompanhada com ela. Pastor, mas o que é que tem a ver? Você dá carona para uma colega de serviço, uma membro da igreja, de fato não tem nada a ver. Mas eu sozinho, dentro do carro, com aquela mulher, sem ninguém, sem o filho dela, sem nada, só ela. Estou passando na rua, ué, a mulher do pastor não tinha cabelo castanho? Eu vi uma loira lá dentro. Sei não, hein? Esses pastorzão agora, da atualidade aí, vou te dizer, hein? Tá mais parecendo com Salomão. E aí, irmãos, a gente leva nome daquilo que não é. Alô? Eu acho que eu vou mudar a pregação mesmo. Bom, é uma posição minha. Eu faço assim para eu me resguardar. Eu faço desse jeito para eu me resguardar.
para que ninguém tenha isso aqui para dizer nada. Eu faço assim para me resguardar. Ah, pastor, mas aí ia ser muito quadrado. Pode me chamar de quadrado. Estou mais para redondo do que quadrado, né? Mas pode me chamar do que for. Eu ajo assim, porque assim eu estou me resguardando de qualquer situação. Porque eu estou me resguardando até da aparência do mal. É isso que a palavra de Deus me ensina e eu faço assim. Ah, pastor, mas eu não acho que não tem nada a ver. Eu fico na pregação do pastor Mário. Quem lembra que o pastor Mário pregou? E a frase que mais o capeta ama é qual? Não tem nada a ver. Aí o diabo olha e diz, é verdade, não tem nada a ver. Tá bom. Eu continuo fazendo dessa forma, me apartando daquilo que é ruim, ou da aparência daquilo que é ruim. Eu vou encerrar já, mas eu vou abrir com você em Apocalipse 22, versículo de número 12, para não ficar só em 1 Coríntios 6, 9, onde Paulo fala que vai ficar de fora muita gente. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus fala. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho. Agora quem está falando não é Paulo. Agora quem está falando é Jesus. Ele está falando. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas... Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Olha, ele está dizendo, eu enviei os pastores para pregar a palavra. O anjo que ele está dizendo é o anjo da igreja, é o pastor, para testificar estas coisas, para ensinar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Dá glória a Deus. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Opa! Se alguém tirar, pastor, o que o senhor está pregando aí, eu não vejo assim, para mim não é desse jeito. Você está querendo tirar alguma coisa dali? Ou acrescentar do teu jeito, da tua forma? É aquilo ali, ponto. Mas eu não vejo assim. Cuidado. Porque qualquer que acrescentar a sua moda ou tirar alguma coisa para poder a sua vida dissoluta ser encaixada naquilo que ele quer, cuidado, hein? Cuidado, que as maldições virão sobre a tua vida. Estão até tentando fazer, ou tentando não, fizeram uma Bíblia aí, à moda de alguns aí. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Tiraram algumas coisas que condenam algumas práticas para poder a pessoa viver a vida dela, e a Bíblia tem que se enquadrar ao modo de vida dela. Não tire nada e nem acrescente nada. Viva a tua vida, você se enquadrando na palavra de Deus, e não a palavra de Deus ter que se adequar ao seu modo de viver. É você
que tem que se moldar ao que a Escritura diz. Em 2 Coríntios 11, versículo 2, diz assim, Paulo falando. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Opa! Paulo está dizendo, eu estou te ensinando, eu estou te instruindo, eu estou dando a palavra a você, eu estou falando para você como é que você tem que se comportar e se portar diante de Deus, amém? Porque eu quero apresentar você como uma virgem. Para quem? Para o marido. A saber, a Cristo. Eu estou falando para você. Saia do pecado, se arrependa dos erros, coloca a tua vida diante de Deus. Se não é batizado nas águas, se batize. Entregue-se a Jesus e confesse Ele como teu único Salvador. Esteja apenas na palavra de Deus. E eu estou te falando isso porque eu tenho um zelo de vós. Porque eu quero apresentar você a Deus como uma virgem ao marido. Quem é que vai dar conta dessas almas? Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer, cadê o povo? Eu vou olhar assim, não sei não, está por aí. Não subiram não? Cadê o povo? Não foi arrebatado? O que aconteceu? Cadê o povo, pastor? Cadê as ovelhas? Ah, Senhor, não sei. Pois é. Era para estar aqui, não era? O que você tem ensinado para elas? Mas eu glorifico a Deus. Porque quando você vem aqui, você é ensinado na palavra. Tem a Bíblia para te ensinar. Tem um pastor para te ensinar. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí. Dá um sorrisão para ela e diga assim, você só vai errar se for sem vergonha mesmo. Mas não é a mesma verdade? Você só vai cair para o lado errado se você for muito sem vergonha. Porque não tem como a pessoa errar e dizer, é que eu não sabia disso. Te falar. Pega o chinelo. Eu vou te falar um negócio. Como não? Como não? Se aqui tem a palavra, tem pastores que pregam ensinando você, ensinando, e outra, ensinando o que é bíblico, viu? Ensinando a palavra direitinho, o que é bíblico. Não ensinando aquilo que é ao seu bel prazer. Ou seja, ensinando aquilo que convém para eles depois. Nós ensinamos a palavra purinha, verdadeira. Você só vai cair para o lado errado de sem vergonha mesmo, porque quer ir embora, porque quer ir para o lado errado mesmo. Pastor, tem gente que vai errar assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que está errado, mas eu vou tomar essa cachaça. É assim. Você vai tomar sabendo. E outra, olhe para o irmão do lado e fala assim, e vai ser condenado sabendo também. Você vai chegar lá no inferno e vai dizer, ô capeta, por que eu vim parar aqui, capeta? O capeta vai olhar e vai dizer, mas você não sabe não? Você estava numa igreja que te ensinava direitinho, você sabe por que você veio. Você não vem querer falar isso não, que você sabe por que você veio. Então, cuidado. Você já vai sabendo. Por isso, uma coisa interessante que o próprio Senhor falou, que vai ter mais rigor no momento do juízo para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Por que ele disse isso? Porque Sodoma e Gomorra não sabiam da verdade. Mas os de Cafarnaum sabiam.
porque conseguiram ouvir a voz dele. Para alguém, irmãos, que é ignorante na fé, em outras palavras, é leigo, não conhece, é uma coisa. Agora, aquele que conhece, e mesmo assim vai lá e faz, vai ver mais rigor para essa pessoa que conhece do que aquele que não conhece. Olha lá, rapidinho para a gente encerrar, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Opa! Olha, o mesmo cuidado de Paulo e o sentimento dele é o mesmo meu. Eu estou te ensinando, está aqui a pura palavra, a verdade da Escritura, mas eu ainda assim temo que alguns, mesmo sabendo, vai para o lado errado. Mesmo sabendo, vai praticar o errado. Alô, estou bem vivo, hein? Amém? Continua no versículo 4, olha lá. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então ele está sendo bem sincero aqui, cuidado. Porque se você tem o verdadeiro Evangelho sendo ensinado, e você começa a ouvir um outro tipo de Evangelho, você vai sofrer. Em outras palavras, existem igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Sim ou não? Sim ou não? Tem ou não tem igreja que prega o verdadeiro evangelho? Ai, meu Deus, cadê o povo aí? Tem ou não tem? Tem igreja que prega o verdadeiro evangelho. A nossa igreja prega o verdadeiro evangelho. Mas existem igrejas por aí que nos apresentam um outro evangelho. E é um evangelho que parece que chama atenção. Quer ver uma coisa? Aleluia. Oh, glória. Você vai vir buscar a toalha. E a toalha, quando você buscar a toalha, aleluia! Com suor do profeta. E aqui está a bênção. Glorifica a igreja. Aqui está a bênção. E receba a toalha. Pegou em você, irmão? Recebe o milagre. 2 milagres, recebe! Aleluia! R$500 cada um. Irmão, e esse tipo de coisa chama a atenção de muita gente e acha que esse tipo de evangelho é o evangelho, e não é. Você vai sofrer se entrar nisso. Se alguém vos apresentar um outro evangelho, se alguém vos apresentar um outro Cristo, saia disso. Isso aqui é o evangelho. É isso aqui, ó, sem misturar com nada. É isso aqui que vai levar você para a glória. É isso aqui que vai acertar os teus pés na rocha. É isso aqui, é a palavra que vai te salvar. Eu encerro com Apocalipse 21, versículo 1, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. João está tendo a visão de uma nova terra.
de um novo lugar. Ele viu o lugar que Jesus está preparando, se é que já não está preparado. João viu. João viu a terra. Tanto é que na primeira frase do versículo 1, e viu um novo céu e uma nova terra. Ponto. Ele diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o céu que eu conheço, a terra que eu conheço e o mar que eu conheço, que você e eu conhecemos, já era, acabou, passou. Eu estou vendo um outro lugar. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vai ser totalmente diferente daqui, irmão. Aqui a gente chora, aqui tem gente que nos fere, aqui tem gente que chora, sofre, pois estamos numa terra terrível, tenebrosa. Mas aquilo que o Senhor está preparando, se é que já não está preparado, lá não vai ter mais lágrima, não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse, e João ouviu: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou, João, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aplauda bem forte o nome dele. Fique de pé no seu lugar. Dá um glória a Deus aí bem alto. Eu quero ir para essa terra. Eu quero ir. E você? Eu quero ir. E eu não vejo a hora de estar lá. E quando eu chegar lá, eu vou ver ele face a face. Eu vou encontrar com ele. Eu vou encontrar com ele. Eu quero essa terra. Ele foi preparar. E ele já vem buscar a gente. Mas eu tenho zelo de vós, irmãos. Querendo ou não, eu fico preocupado. Tem crente que às vezes não aparece na igreja. E o pastor fica preocupado. A gente se preocupa porque eu não tenho filhos na carne, biologicamente ainda. Mas eu tenho vocês como os meus filhos, como ovelhas. Eu sei que tem ovelha que não quer ser cuidada. E que quando você chega com a palavra, elas ficam arredias, sabe? Quem é esse pastor para vir me repreender ou falar alguma coisa? Eu sou aquele que vou dar conta da tua alma. Eu sou aquele que vou prestar conta de você. Por isso que aqui, irmãos, é o evangelho aberto, direitinho. Porque se você não se salvar, pode acreditar que Deus não vai atribuir essa condenação a mim, não. Fulano não se salvou, a culpa é sua, pastor. Por quê? Vai lá, Senhor, vê as mensagens. Tudo que o Senhor pediu para eu falar, eu falei. E tinha momentos que eu tinha que falar algumas coisas
Eu ficava receoso de falar, mas eu falava. Como teve um dia aqui que Deus nos trouxe uma pregação muito forte. E eu fui para casa no carro. Mas esse dia a pastora não tinha vindo comigo, fui embora sozinho. E eu coloquei um louvor e eu fui louvando. E no meio do caminho, Senhor, misericórdia, me perdoe, pois a palavra foi muito dura. Foi um cajado violento. Quando eu estou estacionando o carro em casa, eu ouvi uma voz dentro de mim falando: você está se desculpando do quê? O que você falou e pregou é bíblico? Eu disse: é. A minha palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela entra e ela penetra na divisão da alma. E ela vai para repreender, para exortar, para confrontar. Não peça perdão por aquilo que é bíblico que foi dito. Ele continuou dizendo: pregue a palavra. Aí teve um pastor que veio pregar aqui, pastor Tair, né? No aniversário da igreja do ano passado. Aí ele veio: pastor, eu vou falar, Deus está mandando falar, eu vou falar. Aí ele pregou, aí depois ele veio falar: o pastor, me desculpe, mas eu tinha que falar. Eu falei: meu amigo, essa pregação que você fez aí, você foi Maria Mole, isso é light. Você precisa ver algumas mensagens que o Senhor traz para nós aqui. É madeirada, irmão. O povo nem sentiu. Foi leve. E ele disse: é mesmo? É. Olha essa palavra que ele disse: meu Deus, até eu senti. Pois é. Só que isso não é para ferir ninguém. Isso é para acender um alerta em você. Acender um alerta. Opa, como é que eu estou vivendo, como eu estou me comportando e como as pessoas estão me vendo. O que eu estou passando para elas? Isso que é importante. O que eu estou conseguindo passar para elas? Qual é o sentimento que ela está tendo em me ver e ver a minha ação, a minha atitude? O que ela está vendo? Será que estão olhando para a gente, estão dizendo: ser crente igual a esse aí? Prefiro ficar do jeito que eu estou. É algo a se refletir. E a palavra está aqui. Foi ministrada. Foi falado. Eu quero ir para aquela terra lá. Quem quer ir também? Glória a Deus. No tempo certinho nós vamos embora. E tomara que você viva bastante aí, até os seus 95, 98. Você viva muito. Mas quando chegar a hora de ir embora, você não vai ver a morte. Você vai ver Jesus. Ou se a trombeta tocar, glória. Todo mundo sobe, e no abrir e piscar de olhos, estaremos diante dele. Eu quero fazer um convite especial agora, para você que ouviu a mensagem, e quero hoje receber Jesus como teu Salvador. Pastor, eu ouvi a pregação, eu quero Jesus como meu Salvador. Se você que ouviu a mensagem quer receber Ele na tua vida como teu único Salvador, só dá um sinal com a tua mão assim, e eu vou orar por você. Todos nós somos do Senhor. Também quero orar por você que está afastado do caminho. Pastor, eu acabei me desviando do caminho, me afastei do Evangelho. Mas ouvindo a mensagem, eu quero retornar para o caminho. Se tem alguém que vai voltar para Jesus, sai do teu lugar e vem para cá. Eu vou orar pela tua vida agora. Tem alguém? Se tem alguém, vem. Eu vou orar por você. E também vou orar por você que hoje, ouvindo a mensagem, você pensou: pastor, eu estou na presença, mas algumas coisas eu preciso acertar aqui na minha vida. Porque não é que eu não creio, não, eu creio. Mas a gente precisa acertar algumas coisinhas aqui. Então, só você que é sincero e quer esta oração, vem para cá.
que nós vamos orar agora. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Falo também com quem está me ouvindo pelo rádio, quem está me assistindo aí pela TV. Entrega a tua vida a Jesus, volta para o caminho. E todos nós que estamos aqui na Resgate Salvação, com a mão sobre o coração, diga comigo assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que Jesus Cristo, Ele é o meu único Salvador. Me perdoe das falhas e dos erros, e nesta manhã escreva o meu nome no livro da vida. Deus amado, opera com teu poder e repreenda toda ação do inimigo. Nesta manhã, fortaleça a minha vida, fortaleça a minha fé, fortaleça a área espiritual, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, o pastor vai orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, os teus filhos se colocam diante da tua presença, crendo, Senhor, que tudo é possível para o Senhor e que nada é impossível. Senhor, esta pessoa representa a sua casa, representa aqui o seu lar, meu Pai. Esta pessoa, Senhor, ela deixou o conforto da sua casa para estar na tua presença nesta manhã, e não é justo, Senhor, que ela saia daqui, Senhor, da mesma forma que ela entrou por estas portas, sem antes ser tocada pela tua presença, sem antes, Senhor, ser envolvida pela tua presença. Senhor, conforta este coração, Senhor, acalma, traga paz, traga alegria, em nome do Senhor Jesus, e dá uma semana de bênção e de vitória para todos, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aplauda bem forte o nome dele. Olha aqui para mim, ó. Glória a Deus. E eu quero falar com você que está me assistindo aí pelo YouTube, por favor, se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe ela com todo mundo que você conhece. Isso, manda nos grupos aí e ative o sininho, se inscreva, deixe um joinha para que o YouTube veja que é relevante e aí a gente consiga espalhar a pregação para todos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Olha aqui para mim.